Olá! Bailes de máscara, desfiles, blocos de rua, o carnaval do jeito que a gente brinca hoje carrega muitas influências portuguesas. Aqui, como em Portugal, o intrudo era uma brincadeira extremamente difundida pela sociedade no século XIX e perseguida pelas autoridades também. Você quer conhecer melhor essa história? Então fique com a gente porque o professor Leonardo Pereira vai nos contar outras curiosidades. Seja bem-vindo ao Conexão. Obrigado. Conta pra gente, o intrudo, então, era a brincadeira de carnaval dos portugueses nessa época? Sim, nos dias de carnaval, que é o período que antecede a quaresma, em Portugal o que se fazia, o que se comemorava era a brincadeira chamada do intrudo, que era um jogo que consistia basicamente no arremesso uns nos outros de líquidos, de pós, de todo tipo de jeito de molestar o outro, mas que era feito em rodas de amigos, em rodas de pessoas próximas. E essa tradição veio com muita força para o Brasil desde o século XVIII e no começo do século XIX configurava o que era o carnaval de maneira muito intensa. Desde os palácios imperiais até as ruas, pelos escravos, o intrudo era praticado por todos os setores da sociedade. Todo mundo brincava o intrudo, então. O interessante é que as pessoas brincavam, mas brincavam de formas muito diversas, né? Nos salões elegantes, o intrudo era jogado por jovens rapazes e moças com limões de cera perfumados, bisnagas com água cheirosa e coisas do gênero. Já na rua, pelos escravos, qualquer outro tipo de líquido sujo ou de pó sujo servia para brincadeira. É o que eles tinham acesso, né? É uma brincadeira que durou por muito tempo no Rio de Janeiro e ainda na minha infância eu me lembro de ver bisnagas e coisas do gênero porque virou uma brincadeira carnavalesca muito tradicional desde o século XIX. Ah, os antigos bate-bolas usavam umas seringas, né? Umas garrafinhas plásticas. Cheguei a brincar isso também. Essas seringas, bisnagas, são heranças do intrudo no carnaval carioca. Muito legal, que então acabou dando origem às festas públicas aqui no país. O intrudo era a principal festa, o carnaval sendo a principal festa pública, o intrudo era o principal dia de diversão popular. Era um dia que todo mundo, de alguma maneira, podia brincar a seu modo, do seu jeito e participar da festa. E assim, por conta dessa, digamos, bagunça na rua que causava esse alvoroço, essa alegria, é que incomodava alguns setores da sociedade, as próprias autoridades, por isso era perseguido o intrudo? Pois é, o fato do intrudo ser praticado por todo mundo e cada um brincando do seu jeito fez com que ele fosse perseguido desde muito cedo. Desde 1838 já existiam posturas municipais proibindo a prática do intrudo, o que é até engraçado, porque ele continuava a ser praticado não só na rua, mas também no próprio Palácio Imperial. A família de Dom Pedro adorava jogar intrudo e ano a ano as proibições vinham e a prática continuava, a brincadeira continuava. A literatura registrou isso, não foi? Os literatos do final da segunda metade do século XIX, eles foram críticos, muito ferozes do intrudo em sua maior parte, né? Vendo no intrudo um jogo ligado ao passado colonial que eles queriam destruir, na tentativa de criar uma versão moderna do Brasil, eles passaram a apostar em outro tipo de festejo que se colocasse no lugar do intrudo. E é nesse momento que esse grupo de literatos, do qual faz parte gente feito Coelho Neto, Olavo Bilac, Raul Pompeia, esses escritores passam a apostar num modelo de carnaval feito de desfiles, de mascaradas, um modelo mais próximo daquilo que a gente entende hoje por carnaval. Então houve aí uma tentativa de civilizar a brincadeira, a folia. Os literatos, junto com a imprensa, junto com as autoridades, tentaram acabar com o intrudo, criando esse modelo civilizado de carnaval, que tinha um modelo claro, que era o modo pelo qual a festa era feita em Paris, em outras cidades europeias, em outras capitais europeias. Esse carnaval feito de máscaras e de desfiles, ele vem desse momento que é da segunda metade do século XIX. Mas assim, teve alguma data específica em que começaram assim, ocorreram alguns grupos, a formação de alguma sociedade específica da corte, da alta corte, para brincar o carnaval? Sim. Um marco importante desse processo é uma sociedade criada em 1855, que é o Congresso das Sumidades Carnavalescas. Congresso das Sumidades Carnavalescas. Ele era um grupo formado pelos filhos das principais famílias da cidade, das famílias mais ricas da cidade, que tentava reproduzir no Rio de Janeiro o tipo de desfile carnavalesco que era praticado em outras cidades europeias. A partir desse modelo do Congresso das Sumidades é que se criaram várias outras grandes sociedades carnavalescas que conseguiram, no fim das contas, mudar um pouco o perfil do carnaval. Elas conseguiram ter sucesso na atração do público que costumava se divertir somente com o intrudo. E aí, enfim,
as festas continuaram na rua e então só aumentaram. Elas aumentaram. O intrudo continuava, ele continuava em paralelo às grandes sociedades, mas não era só mais a brincadeira do intrudo do dia de carnaval. Além disso, você tinha também uma coisa que chamava muito a atenção do público, que eram os desfiles das grandes sociedades carnavalescas. Principalmente a partir da década de 70 e 80, de 1870 e 1880, os tenentes do diabo, os democráticos e os fenianos. Essas três sociedades faziam desfiles com carros alegóricos, desfiles grandes pela Rua do Ouvidor, até então muito apertada para esses carros, mas que passaram a chamar muito a atenção do público. Entre outros motivos, porque além dos carros alegóricos, elas traziam carros de crítica, que eram carros que já tematizavam os temas do momento, desde a falta d'água, um tema corriqueiro, até a crítica à escravidão, por exemplo, né? Eles eram sociedades carnavalescas, eram abolicionistas e com isso atraíam um grande interesse do público das ruas. Não tinha uma perseguição também, não? Até por conta dessa crítica? Não, na verdade, do ponto de vista da imprensa, nesse é o momento, já da década de 70 e 80, que a própria imprensa, os literatos, são também abolicionistas e, pelo contrário, valorizavam aquele carnaval por ser abolicionista. Então, as sociedades conseguiram grande popularidade, juntando esse modelo de elegância por um lado, mas de crítica política e social por outro. Então, assim, esse carnaval da Rua do Ouvidor, né, na então capital do país, é que acabou depois indo para a Avenida Rio Branco e originando os grandes desfiles? Tem uma passagem antes, porque de início que teve antes? Da corte, no momento em que se faz a reforma urbana, no começo da República no Rio de Janeiro, e se abre a Avenida Central, que é a atual Rio Branco, o desfile passa para esse espaço da civilização. A Avenida Central, fruto da reforma, era a pérola da coroa, era a pérola da civilização na cidade do Rio de Janeiro, e o desfile das grandes sociedades foi para lá. Nesse momento, no entanto, é interessante, porque a popularidade dessas grandes sociedades começa a cair muito rapidamente. Abolida a escravidão, proclamada a república, elas tinham um pouco a oferecer. Mas esse modelo de carnaval, de desfile e de mascaradas, ele passa a ser apropriado por outros grupos de trabalhadores pobres, de ex-escravos, que passam a fazer seus próprios clubes, que são as chamadas pequenas sociedades carnavalescas. Surgem assim ranchos, cordões, que, adotando por um lado o modelo do desfile de carnaval, por outro, faziam com que aquele fosse um espaço de manifestação das suas próprias tradições. Então a musicalidade já era diferente, já vinham com mais percussão, vinham com máscaras diferentes daquela das grandes sociedades, máscaras às vezes com menções africanas, com menções indígenas, fazendo um tipo de folia que não podia ser combatida, não era o intrudo, era o modelo do carnaval valorizado, mas já estava distante da elegância das grandes sociedades. Já era o carnaval do povo. Já era um carnaval que já era os trabalhadores se apropriando daquele modelo de carnaval e fazendo dele uma outra coisa, criando aí um modelo de festa, um modelo de folia, que já é, nesse caso, bem mais próximo daquilo que nós estamos acostumados a pensar. Olha, a conversa poderia seguir, mas a gente já tem que terminar, estamos no minuto final. Consegue deixar alguma dica de leitura de autores que contem um pouco da história do carnaval? A história do carnaval tem um grande clássico, que é o livro da Eneida, uma jornalista que escreveu em meados do século XX o trabalho da história do carnaval carioca. Tem um livro da Maria Clementina Cunha, chamado Ecos da Folia, que tem uma pretensão de ser uma história mais ampla do futebol, e eu mesmo tenho esse trabalho sobre literatura e carnaval, que é o livro Carnaval das Letras. Tá bom. Machado de Assis também traz algumas situações, alguns pontos, inclusive da época do intrudo, mais lá atrás. Os literatos do período escreveram muitas crônicas sobre o carnaval. Não tem um livro específico, mas eles escrevem muitas crônicas espécies sobre o carnaval. Foi um tema constante da literatura. Professor, muito obrigada por essas dicas valiosas. E não é porque é carnaval que a gente também não vai se informar, não é? Muito obrigada mesmo. Será sempre bem-vindo aqui no Conexão. Obrigado. Gostou da conversa? Eu achei bastante interessante. Você pode compartilhar com os amigos. Basta acessar o futuraplay.org. Um beijo, fique com a gente, tem mais folia por aí.